No universo, na forma do raio da criação, tudo pode ser pesado e medido, até e inclusive o absoluto. O absoluto é tão material e, portanto, tão mensurável fisicamente quanto a lua ou um ser humano. Se o absoluto pode ser chamado de Deus, isso significa que Deus pode ser medido e pesado. Mas o conceito de materialidade é tão relativo quanto qualquer outro. No raio da criação, há 7 planos no universo, 7 mundos, um dentro do outro. E tudo que se refere ao mundo também se divide em 7 categorias correspondentes. A materialidade do absoluto é de uma ordem diferente daquela de todas as galáxias, a qual é de ordem diferente da ordem da Via Láctea. A materialidade, em cada caso, da Via Láctea, de todos os planetas, da Terra e da Lua, é de uma ordem diferente da materialidade dos mundos inferiores. Esse conceito é de difícil compreensão no início, pois estamos acostumados a supor que matéria é basicamente a mesma. Essa premissa serve de base para a física, a astrofísica e a química. E, de fato, a matéria é a mesma, mas a materialidade varia e tem graus diferentes em função das características da energia manifestada em um dado momento. Matéria ou substância pressupõe necessariamente a existência de força e energia, mas isso não implica uma concepção dualista do mundo, pois os conceitos de matéria e de força são tão relativos quanto qualquer outros. Por exemplo, no absoluto, onde tudo é um, matéria e força também são um. Nesse caso, porém, matéria e força não devem ser entendidas como princípios do mundo real em si, mas como propriedades ou características do mundo fenomênico, tal como ele é observado por nós. Tudo o que precisamos, a fim de começar a estudar o universo, é a compreensão elementar da matéria e da energia, assim como captadas por nossa percepção sensorial habitual. Presumindo-se a matéria como uma constante e as mudanças no estado da matéria como manifestações de força ou de energia. Essas mudanças, por sua vez, podem ser compreendidas como resultado de vibrações, que começam no centro, isto é, no absoluto. Antes de irradiarem para fora como ondas, em todas as direções, entrecruzando-se, colidindo e se fundindo, até se deterem no final do raio da criação. De acordo com esse ponto de vista, o mundo consiste em vibrações e matéria, ou, se preferir, em matéria em um estado de vibração, isto é, matéria vibratória. A frequência da vibração é inversamente proporcional à densidade da matéria. No absoluto, as vibrações são as mais rápidas e a matéria é a menos densa. No mundo seguinte, as vibrações são um pouco mais lentas e a matéria um pouco mais densa. Quanto maior a distância do absoluto, mais lentas as vibrações e mais densa a matéria. Podemos considerar a matéria formada por átomos, definidos como resultado da menor divisão possível dessa matéria. Em cada ordem da matéria, há um ponto além do qual essa matéria não pode ser dividida do mundo em questão. Um ponto que representa o tamanho dos átomos que constituem a materialidade desse mundo. Apenas os átomos no mundo do absoluto são de fato indivisíveis. Os átomos do mundo seguinte, ou seja, do mundo 3, consistem em 3 átomos que correspondem ao mundo do absoluto e são 3 vezes maiores, 3 vezes mais densos e 3 vezes mais lentos que os do absoluto. Os átomos do mundo 6 consistem em 6 átomos do absoluto combinados, embora na forma de um único átomo, e os átomos dos mundos seguintes constituem 12, 24,
48 e 96 partículas primordiais. Os átomos do mundo 96 são enormes, se comparados com os átomos do mundo 1, além de proporcionalmente mais lentos e mais densos. Os 7 mundos do raio da criação representam 7 ordens diferentes de materialidade, e em vez de um conceito de matéria, temos 7 tipos diferentes de matéria. Mas nossa concepção de materialidade não está bem adaptada para a compreensão da materialidade dos mundos 96 e 48. Do ponto de vista científico, a matéria do mundo 24 é tão rarefeita que ela é praticamente hipotética. Isso para não falar da matéria ainda mais fina do mundo 12, a qual nem sequer é matéria. Como essas matérias correspondem às diversas ordens que constituem o universo, elas não estão separadas em camadas, interpenetram-se, assim como espécies mais conhecidas de matéria de densidades diferentes, às vezes se misturam. Como exemplo, um pedaço de madeira pode ficar saturado de água, e a água pode ficar saturada de gás. A mesma relação se dá entre os diferentes tipos de matéria que constituem o universo, com as mais finas permeando as mais grosseiras, embora, como foi dito, a matéria dos planos superiores não seja nem um pouco material nos planos inferiores. Toda a matéria que forma nosso mundo, o alimento que comemos, a água que bebemos, as pedras usadas na construção da nossa casa e até nosso próprio corpo, está permeada por todas as diferentes matérias existentes no universo. Portanto, não é preciso estudar o Sol para descobrir a matéria do mundo solar. Ela pode ser encontrada em nós, incluída no resultado da divisão de nossos próprios átomos. Do mesmo modo, temos em todos nós todas as matérias dos outros mundos. Cada um de nós é, na acepção plena da expressão, um universo em miniatura, um microcosmo. Temos em nós mesmos todas as matérias que constituem o universo e operamos sobre as mesmas forças e leis que governam o universo. Portanto, quando nos estudamos, podemos estudar o mundo inteiro, assim como ao estudar o mundo, podemos nos estudar. Mas só podemos traçar um paralelo completo entre o homem e o mundo se considerarmos o homem no sentido pleno da palavra, isto é, uma pessoa cujos poderes latentes estão desenvolvidos. Alguém que permanece sem desenvolvimento ou que não conclui o curso possível de sua evolução não pode ser considerado um microcosmo do universo. Na verdade, essa pessoa é como um mundo inacabado. Como comentado, o estudo de si mesmo deve andar de mãos dadas com o estudo das leis fundamentais do universo, as quais são as mesmas em todos os planos. Voltando à lei de 3, precisamos aprender a descobrir suas manifestações em tudo que estudamos e em todas as nossas ações. Descobrir sua aplicação em qualquer esfera de atividade revela-nos de modo imediato um grande depósito de conhecimentos novos, muitos dos quais nunca vimos antes. A química comum, por exemplo, ignora a lei de 3 e estuda a matéria sem considerar suas propriedades cósmicas. No entanto, há outro tipo de química, uma química especial ou alquimia, se preferir, a qual leva em conta as propriedades cósmicas de cada substância, determinadas por seu lugar e pela força que atua por meio dela em um dado momento. Duas substâncias no mesmo lugar podem muitas vezes ser diferentes em função da força manifestada por meio delas. Cada substância pode ser condutora de qualquer uma das 3 forças, podendo assim ser ativa, passiva ou neutralizante. E pode não ser nada disso, caso não haja força manifestando-se por meio dela no momento, ou se ela for considerada sem levar em conta a manifestação de forças. Logo,
Qualquer substância pode aparecer, por assim dizer, em um de 4 aspectos ou estados diferentes. Nesse sentido, deve ser dito que, ao falarmos de matéria, não estamos falando de seus elementos químicos. Essa química especial vê cada substância, mesmo as mais complexas, como um elemento separado. Essa é a única maneira de se estudar propriedades cósmicas, pois todos os compostos complexos têm seu próprio papel e sua função cósmica. Segundo esse ponto de vista, um átomo de determinada substância é redefinido como a menor quantidade dessa substância a reter todas as suas propriedades químicas, físicas e cósmicas. Naturalmente, átomos de substâncias diferentes irão variar de tamanho. Em alguns casos, um átomo pode até ficar visível a olho nu. A distinção entre os graus de materialidade permite-nos examinar a relação entre as funções do homem e os planos do universo. A principal diferença entre os centros é que eles funcionam como substâncias de materialidade diferente. O centro do pensamento é o mais lento dos 3 centros inferiores e opera com uma substância do mundo 48. O centro do movimento trabalha mais depressa, com uma substância do mundo 24, muitas vezes mais leve e mais móvel. O centro do sentimento pode funcionar como uma substância do mundo 12 e o centro do pensamento como uma substância do mundo 6. Como já foi dito, os diferentes graus de materialidade explicam por que os centros superiores não podem se conectar com os inferiores. No intuito de se obter uma conexão correta e invariável entre os centros inferiores e os superiores, é necessário regular e acelerar o trabalho dos centros inferiores. No que diz respeito à lei das oitavas, o homem serve como aparato para a evolução possível das substâncias, as quais entram no organismo sob a forma de 3 tipos de alimento. O primeiro é o que habitualmente chamamos de comida, o pão, por exemplo, que entra como dó e tem a possibilidade de passar para ré no estômago, onde as substâncias mudam de vibração e de densidade. Essas substâncias são transformadas quimicamente, misturam-se e, por meio de certas combinações, passam para ré, que também tem a possibilidade de passar para mi. Mas mi não pode evoluir sozinho. Aqui, o segundo tipo de alimento, o ar, vem auxiliá-lo, entrando como dó de uma segunda oitava. Ele ajuda o mi, da primeira oitava, a passar para fá, após o que a sua evolução pode prosseguir. Por sua vez, em um ponto similar, a segunda oitava também requer a ajuda de uma oitava superior, a qual aparece na forma do terceiro tipo de alimento, as impressões, que entra como a dó da terceira oitava. Logo, a primeira oitava evolui até si, a substância mais fina que o organismo humano pode produzir, a partir do que costumamos chamar de alimento. A evolução de um pedaço de pão atinge esse nível de materialidade, porém não pode se desenvolver mais no homem comum. Se pudesse se desenvolver e passar para dó, de uma nova oitava, seria possível formar um novo corpo dentro de nós mesmos. Isso requer condições especiais, combinações internas e especiais.